Se pudesse voltar no tempo, o que você diria ao seu eu de 20 anos? Que conselhos preciosos você sussurraria aos seus ouvidos, sabendo de todas as reviravoltas, alegrias e desafios que a vida lhe reserva? Para mim, um homem de 60 anos, cristão de longa data, essa pergunta tem um peso especial, principalmente quando se trata da minha fé. Há décadas de vivência, de oração, de acertos e erros, de dúvidas e certezas que moldaram quem sou hoje. E se eu tivesse a chance de conversar com aquele jovem de 20 anos, cheio de energia, idealismo e muitas vezes de uma compreensão tão superficial de Deus, eu teria tanto a dizer. Não se trata de arrependimento, mas de um desejo ardente de acelerar o crescimento, de poupar algumas dores e de iluminar caminhos que, na época, pareciam obscuros. Eu gostaria de ter tido acesso à sabedoria que só o tempo e a experiência podem trazer. E é exatamente isso que pretendo compartilhar com vocês hoje. Este vídeo não é sobre lamentar o passado, mas sobre a transmissão de sabedoria, sobre a importância de revisitar e aprofundar nossa compreensão da fé em diferentes estágios da vida. É para o jovem que busca direção, para o adulto que se questiona e para o idoso que, como eu, ainda encontra novas camadas de entendimento. Prepare-se para uma jornada de introspecção e aprendizado, porque vamos explorar juntos a natureza de Deus, a importância da comunidade, a paciência necessária no processo de fé. E sim, vamos desmistificar alguns equívocos comuns que eu mesmo carreguei por anos. Acredito que a fé não é estática. Ela evolui e amadurece, aprofunda-se como um rio que corre para o mar. E nessa jornada, cada etapa oferece uma perspectiva única, uma lente diferente para enxergar o divino. Aos 20, eu via Deus de uma forma. Aos 60, essa visão se transformou, se tornou mais rica, mais complexa e, paradoxalmente, mais simples e amorosa. É sobre essa transformação que quero falar. Não é uma pregação, mas um compartilhamento sincero de lições duramente aprendidas e verdades que se revelaram ao longo do tempo. É a voz da experiência, tentando alcançar o coração da juventude e de todos aqueles que buscam um relacionamento mais autêntico com o Criador. A música de fundo inspiradora e o tom reflexivo que permeiam esta conversa são um convite para que você também se conecte com suas próprias experiências, suas próprias perguntas. Porque, no fundo, a busca por sentido e direção é universal. E a fé, quando vivida com profundidade e autenticidade, pode ser a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Antes de continuarmos a mergulhar nas profundezas do que eu diria ao meu eu de 20 anos sobre Deus, peço que se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. A relevância de revisitar nossa fé em cada década de vida é imensa. O Deus que eu imaginava aos 20 era frequentemente um juiz distante, um conjunto de regras e proibições, um ser a ser temido e obedecido para evitar punições. Minha fé era, em grande parte, condicionada pelo medo. Eu acreditava que precisava ser bom o suficiente para merecer o amor e a aprovação divina. Essa percepção comum a muitos jovens era limitante e, honestamente, exaustiva. Eu via a fé como uma performance, uma lista de tarefas a cumprir para alcançar um padrão inatingível. Aos 20, a Bíblia era um livro de mandamentos e a igreja um lugar de obrigações. Mas a vida, com seus altos e baixos, com suas dores e suas alegrias inesperadas, me ensinou muito mais. Ela me levou a uma descoberta que transformaria tudo. Aos 60, percebo que essa visão inicial era apenas a ponta do iceberg. A transição de uma fé baseada no medo para uma fundamentada no amor incondicional foi o divisor de águas da minha jornada espiritual. Levei anos para entender que Deus não é primariamente um juiz exigente, mas um pai amoroso que anseia por um relacionamento genuíno com seus filhos. Essa revelação não veio de uma epifania súbita, mas de um processo gradual de amadurecimento e, crucialmente, de uma leitura bíblica mais profunda e contextualizada. Aos 20, eu lia a Bíblia buscando regras. Aos 60, eu a leio buscando o coração de Deus,
suas promessas, sua graça e o plano redentor que permeia cada página. Percebi que o estudo das Escrituras não é um fardo, mas um privilégio, uma janela para a mente do Criador. Cada parábola, cada profecia, cada carta me revelava camadas mais ricas da natureza divina, desconstruindo os equívocos que eu carregava. Deus não estava apenas nos rituais da igreja ou nos momentos de oração formal. Ele estava em cada aspecto da minha existência, no nascer do sol, na complexidade de uma flor, no sorriso de um estranho, na superação de um desafio. A compreensão de que Deus habita a vida cotidiana transformou minha perspectiva, tornando cada momento uma oportunidade para percebê-lo e me conectar a Ele. E essa conexão se aprofundou paradoxalmente através da dor e do sofrimento. A teologia da dor, algo que eu repelia na juventude, tornou-se uma das maiores professoras da minha vida. Quando as adversidades vieram, perdas, frustrações, desilusões, foi então que a fé se refinou. Descobri que Deus não nos poupa da dor, mas está conosco na dor, sustentando-nos e transformando nossas feridas em cicatrizes de resiliência. Aos 20, eu questionava a existência de um Deus bom diante do sofrimento. Aos 60, entendo que a bondade de Deus se manifesta plenamente em sua presença constante, mesmo nos vales mais sombrios. A história do cristianismo, que antes parecia um emaranhado de datas e nomes, revelou-se um testemunho poderoso da resistência e da verdade da fé. Entender como a fé cristã se desenvolveu, resistiu a perseguições e moldou civilizações, forneceu uma base sólida para minha própria caminhada. Não é uma fé recente ou frágil, mas uma tradição milenar que continua a impactar vidas. E nessa jornada, o papel da comunidade de fé tornou-se inestimável. Aos 20, eu via a igreja como um lugar para ir. Aos 60, entendo-a como um corpo vivo, um lugar de pertencimento, apoio, crescimento mútuo e celebração. Conectar-me com outros crentes, compartilhar lutas e vitórias, foi fundamental para não me sentir sozinho e para aprender com diferentes perspectivas. Deus, como Criador e sustentador do universo, é uma verdade que se tornou cada vez mais palpável com a idade. A maravilha da criação, desde a vastidão das galáxias até a intrincada estrutura do DNA, é um testemunho constante e irrefutável da sua grandeza e inteligência divina. Aos 20, eu aceitava isso como um dogma. Aos 60, eu o contemplo com reverência e admiração, vendo a assinatura de Deus em tudo que existe. A maior revelação, talvez, tenha sido a diferença entre religião e relacionamento. Aos 20, eu praticava uma religião. Aos 60, vivo um relacionamento. O cristianismo não é um conjunto de rituais vazios ou uma série de dogmas a serem seguidos cegamente, mas uma jornada pessoal e dinâmica com Deus. É um diálogo, uma amizade, uma dependência. A oração, que antes era uma lista de pedidos superficiais, evoluiu para um diálogo profundo e transformador, um espaço de vulnerabilidade e escuta. Aprendi a desmistificar conceitos errôneos que eu tinha sobre o cristianismo, como a ideia de que a fé anula a razão ou que os cristãos são perfeitos. Compreendi que a fé é um salto de confiança, sim, mas não um salto no escuro, e que a jornada é de aperfeiçoamento contínuo, não de perfeição instantânea. A perspectiva da eternidade, que aos 20 era uma ideia abstrata, hoje molda minhas decisões e prioridades. Saber que esta vida é apenas um prelúdio para algo muito maior me liberta de ansiedades e me impulsiona a viver com propósito. Nesse processo, a essência da graça se tornou o pilar da minha fé. A compreensão de que o perdão de Deus não é algo que eu mereço, mas um presente que Ele oferece livremente, transformou minha vida por completo. É a graça que me permite levantar depois de cair, que me encoraja a amar quando sinto vontade de julgar, que me impulsiona a servir ao próximo, não por obrigação, mas por um transbordamento de gratidão. O impacto do serviço ao próximo, que antes eu via como uma caridade, hoje entendo como a manifestação mais concreta da fé, a extensão do amor de Deus através das minhas mãos e do meu coração. A paciência. A paciência.
Essa é uma lição que eu martelaria na cabeça do meu eu de 20 anos se tivesse a chance. O crescimento espiritual não é um evento instantâneo, uma transfusão de santidade que acontece de uma vez por todas. É um processo, uma jornada contínua de refinamento, onde cada passo, cada tropeço, cada vitória e cada dúvida tem seu propósito. Aos 20, eu queria respostas rápidas, transformações imediatas. Aos 60, entendo que a semente da fé precisa de tempo para germinar, crescer, ser podada e finalmente dar frutos. As estações da vida espiritual são tão reais quanto as da natureza, e cada uma delas contribui para a robustez da árvore. Outra verdade que eu sussurraria ao meu eu mais jovem é sobre a importância da dúvida e do questionamento. Aos 20, eu via a dúvida como um inimigo da fé, um sinal de fraqueza ou falta de crença. Hoje, percebo que a dúvida, quando abordada com honestidade e curiosidade, pode ser um catalisador para uma fé mais profunda e autêntica. Questionar não é negar, é buscar, é investigar, é querer entender mais plenamente. Foi através das minhas próprias perguntas e da coragem de explorá-las que minha fé deixou de ser uma herança passiva e se tornou uma convicção pessoal e inabalável. A fé que resiste ao questionamento é muito mais forte do que a fé que nunca foi testada. E nesse processo, o valor do silêncio e da contemplação emergiu como um tesouro inestimável. Em um mundo barulhento e frenético, onde a constante estimulação nos distrai de nós mesmos e de Deus, a necessidade de momentos de quietude se tornou vital. Aos 20, eu preenchia cada espaço vazio com barulho. Aos 60, busco o silêncio para ouvir a voz suave de Deus, para discernir seus sussurros em meio ao clamor do mundo. É na quietude que a alma encontra repouso, que a perspectiva se ajusta e que a conexão com o divino se aprofunda. A desvalorização das aparências também é uma lição que a idade me trouxe. Aos 20, eu me preocupava muito com a imagem, com o que os outros pensavam da minha fé, com a forma como eu me apresentava como cristão. Hoje, o foco está na essência da fé, na autenticidade do meu coração diante de Deus, em vez de demonstrações externas ou rituais vazios. A verdadeira fé não está em exibir uma fachada perfeita, mas em viver uma vida de integridade, amor e humildade, mesmo quando ninguém está olhando. E com essa autenticidade, veio a descoberta da verdadeira liberdade em Cristo. Aos 20, eu via a fé como um conjunto de restrições. Aos 60, entendo que a obediência a Deus não é cativeiro, mas o caminho para a libertação de minhas próprias prisões, do ego, do medo, da culpa. É uma liberdade que me permite ser quem eu fui criado para ser, sem as amarras das expectativas humanas ou das pressões culturais. A persistência em meio às dificuldades é outra joia de sabedoria que eu compartilharia. A vida é cheia de desertos, momentos de aridez e desespero. Aos 20, eu teria me desesperado. Aos 60, tenho a certeza inabalável de que Deus é fiel, mesmo nos desertos da vida. Ele não nos abandona. Ele nos carrega, nos sustenta e nos guia através deles. A fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus nos problemas. O legado da fé é algo que se tornou cada vez mais importante para mim. Aos 20, eu pensava na minha própria salvação. Aos 60, penso em viver uma vida que inspire e guie as futuras gerações. Que a minha jornada, com todas as suas imperfeições, possa apontar para a bondade e a fidelidade de Deus. A humildade, essa virtude essencial, é o reconhecimento constante da minha dependência de Deus. Não sou eu, mas Ele em mim. A gratidão diária, por fim, é o poder transformador de um coração que escolhe agradecer em todas as circunstâncias, reconhecendo as bênçãos e a providência divina em cada detalhe. Então, ao meu eu de 20 anos, eu diria: não tenhas pressa. Permite-te duvidar, mas busca as respostas. Cultiva o silêncio. Ama mais do que julgas. Confia que a mão de Deus te sustentará em tudo. E, acima de tudo, lembra-te que a fé não é um destino, mas uma jornada de amor e descoberta contínua. Convido você que me ouve a refletir sobre sua própria jornada de fé.
O que você diria ao seu eu mais jovem? Que sabedoria o tempo lhe trouxe? Que essa reflexão nos encoraje a continuar buscando, aprendendo e crescendo. A vida é a grande professora, e o tempo seu assistente mais valioso na compreensão da fé. No centro de tudo está o amor, a essência de toda a fé cristã. Que sua busca seja abençoada e sua vida, um testemunho inspirador. Obrigado e que Deus o abençoe.